Os irmãos, é bom nós estarmos reunidos, estarmos juntos na casa do Senhor. Nós queremos adorar ao Senhor, render graças ao único que é digno de todo louvor, ao único que é digno de toda adoração, que é Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por você que tem nos acompanhado, tem ouvido a mensagem. Nós queremos levar uma palavra de fé e uma palavra de esperança. E eu quero chamar você a estar conectado, na palavra do Senhor, conectado em meio aos louvores. Não se distraia. Não, se você reuniu a família e vocês estão conectados no notebook, na televisão, mesmo em um celular, desligue os outros equipamentos para que você esteja 100% ligado àquilo que o Senhor vai falar. Quero avisar logo de início que nós estamos cumprindo uma resolução da CESA, que é do governo estadual, onde permite uma capacidade de 30% do espaço, Então nós estamos tanto aqui cumprindo toda a legislação do Estado, toda a resolução 734/2020, e estamos fazendo a transmissão, que nós não podemos trazer todos ao tempo, mas a palavra do Senhor chega aos nossos corações, aos lares. Eu chamo você a louvar como se estivesse na doce presença do Senhor. Não é porque estamos reunidos num local, no templo aqui, que nós temos a motivação para adorarmos ao Senhor. Não é esse o fator. O fator de eu louvar e adorar ao Senhor é porque Ele é digno de toda adoração, de todo o louvor. E eu chamo você, aí na sua casa, quando tiver o louvor, cante, adore. Nós vamos orar, você ora, e nós vamos ministrar a palavra, e que nós estejamos com o coração bastante sensível, para que o Espírito Santo, que move em nós, possa falar grandemente às nossas vidas. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade derramada sobre nós, a tua graça, a maravilhosa graça. E eu peço, Jesus, que o teu Espírito ministre aos nossos corações aqui, onde nós estamos reunidos, em cada lar em que essa palavra está chegando. Que o teu Espírito toque já os nossos corações, toda distração, toda preocupação, que isso se vá, que isso caia por terra, em nome de Jesus, e que nós estejamos plenamente conectados a Ti, plenamente sintonizados em Ti, Senhor, que nós estejamos louvando em espírito e em verdade, Senhor, que nós estejamos recebendo a Tua palavra cantada, e a Tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Papai, envia Teus anjos a guerrear em nosso favor, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida que ouve esta palavra. A Ti nós rendemos todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor, em nome de Jesus.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Soberano Deus eterno.
princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Jesus, Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Ele reina para sempre, soberano Deus eterno, majestoso, glorioso. Ele reina para sempre, soberano Deus eterno, majestoso, Ele reina para sempre, soberano Deus eterno, Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Tu és o Alfa e o Ômega. Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória estende por toda eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda eternidade. Ele reina para sempre, soberano Deus eterno, majestoso, glorioso, majestoso, glorioso, majestoso, glorioso. Tu és, Senhor, majestoso, glorioso. Tu és, Senhor, majestoso, glorioso.
jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Yeshua.
E
inundar o meu coração. Faz chover. Espírito Santo de Deus, nós cremos na palavra que declaramos e nós pedimos, Senhor, que o Senhor faça de uma forma especial nessa noite, chover sobre nós o teu amor, derramar de maneira abundante a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas. Nós oramos nessa hora pelo Brasil, Pai. Nós oramos nessa hora pelo mundo, intercedemos, Senhor, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor, nós clamamos por saúde, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sara esta nação, sara este mundo, este povo, Senhor. Senhor, visita de uma forma especial os lares que recebem esta ministração, Senhor. Vem com a tua cura, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos nesses dias a buscarmos a tua bondade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Os queridos podem assentar. Você na sua casa estava em pé, senta. Se está sentado, fica sentado ainda, tá bom? Os irmãos aqui podem se assentar e no final nós teremos um tempo de oração, aí vocês retornam, tá bom? Os irmãos do louvor voltam no final para nós orarmos. Nós estamos felizes, podemos compartilhar a palavra do Senhor com você, a palavra do Senhor chegando aos lares, né? Quero repetir, nós estamos respeitando a resolução do governo do Estado, cumprindo todos os requisitos ali, as orientações, para que nós pudéssemos ter essa transmissão aqui com alguns irmãos e levando a palavra até você, né? Todos os cuidados com o álcool, em gel, todas as situações nós temos tomado aqui, tá bom? Mas é importante que nós estejamos levando a palavra do Senhor. Então, quero dar alguns recados para os irmãos. Para você que está nos assistindo pela transmissão, pelo canal do YouTube, chamar você a inscreva-se no canal, né? Dê um like aí, um belezinha, né? Compartilhe esse canal para que nós possamos juntos levarmos a palavra. Seja abençoado e seja um abençoador levando a palavra do Senhor. Outro recado é que tem um vídeo aos pais, vai a dica aí, tem um vídeo no canal para as crianças, né? Foi colocado ontem, então está já disponibilizado, então as crianças podem assistir, né? E os pais assistam junto, coloquem as crianças aí para assistir, muito jóia, tá bom? Outro, quarta-feira nós teremos o culto, na quarta nós estaremos com o culto, a Noite da Esperança, às 20 horas, na quarta-feira é às 20 horas, no domingo às 19, às quartas-feiras nós temos o culto às 20 horas. Então, quarta-feira, Noite da Esperança, você se conecta de novo e nós estaremos juntos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, eu quero falar a você, né, que nós temos atendido algumas necessidades, a necessidade de algumas pessoas da nossa comunidade, da igreja, e também fora, aqueles que chegam a nós e o que nós podemos fazer, nós estamos buscando abençoar. Creio numa igreja que é uma igreja abençoadora, né? Uma igreja abençoadora. Essa igreja, além de abençoar na cidade de Cambé,
né, há vários apoios a projetos em outros lugares. Há projetos que nós apoiamos fora do Brasil. Então, campos missionários no Togo, na missionária Alcione, a sua família ali no Togo, nós ajudamos, apoio às crianças da Indonésia, todos os meses, 25 crianças são ajudadas na manutenção delas numa escola lá na Indonésia, né? Você fala, puxa, 25 crianças. Irmãos, manter uma criança na Indonésia, ele é um custo pequeno, de R$15, você consegue manter uma criança, mas R$15 você mantém a alimentação dela lá na Indonésia. A realidade é muito diferente da nossa, né? Um país, são muitas ilhas, a Indonésia são muitas ilhas, e algumas ilhas são muito pobres, né? Então, essa igreja ela tem o compromisso, e desde o início nós tomamos a seguinte decisão: apesar da crise, apesar da situação do coronavírus, nós manteremos o nosso compromisso de abençoarmos vidas. O nosso compromisso de abençoarmos vidas, esse nós prosseguiremos e não recuaremos, né? Então, nós ajudamos alguns locais, apoiamos alguns trabalhos missionários que existem aqui no Brasil e fora. No Haiti, apoio também a trabalhos lá. E aí eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que pela fidelidade nos dízimos e nas ofertas, a sua generosidade, né? Então, para quem está assistindo, você pode contribuir com oferta. O banco é o Sicoob, né? O número do banco é 756, a agência 4355 e a conta corrente é 16.242.6, meia dúzia, dígito meia dúzia. Então você pode ofertar, os irmãos da comunidade entregando os dízimos, as ofertas missionárias, para que nós possamos continuar abençoando vidas, né? Os irmãos que vêm aqui ao templo, nós não vamos chamar aqui à frente, justamente para não gerar aglomeração, mas nós deixamos lá na entrada o gasofilácio, né? Gasofilácio é o local onde se põe a oferta, e aí então quem não colocou na entrada, pode colocar na hora que for sair, está bem ali, só passar, colocar o dízimo, a oferta, e eu louvo a Deus pela fidelidade e pela generosidade dos irmãos, né? Nesse período nós temos tido ações para abençoarmos vidas, né? Abençoarmos vidas. Lá no Quênia também, lembrei agora, no Quênia, o pastor Edilson, pastora Solange, né? Eles estão no Quênia, junto a povo Borana, é um povo nômade, né? Eles têm aquela de ficar andando, né? E eles estão lá já há alguns anos abençoando esses povos. Nós temos abençoado essas nações. Nós entendemos enquanto igreja, né? Você que não conhece a igreja, está assistindo, você verificou que há algumas bandeiras aqui à frente, mas não é possível você ver, você que não conhece, quem conhece já está acostumado. Mas em toda a igreja há bandeiras, eu acho que deve ter umas 60 e poucas bandeiras. Nós não temos mais porque começou a acabar a parede, né? Então não tem parede, a gente não põe mais. Mas nós amamos, nós falamos que nós amamos amar as pessoas, né? As vidas valem mais do que as coisas. Então aquilo que é trazido à igreja é para abençoar vidas, para que vidas sejam abençoadas. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 3. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler e orar. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3,
eu quero ler lá no verso de número 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Estão diante de Salomão, rei Salomão. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, verso 19, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar a mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. E então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. E olha o verso 23. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E o verso 28 diz: todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça, Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, tu és o Deus vivo, revelado a nós através da tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, assim como já ministrou os nossos corações em meio aos louvores, ministra-nos nessa hora através da tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque em nossa mente, em nosso coração, em nosso entendimento, para que nós possamos ser ensinados pelo teu Espírito, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. E os que estão aqui podem dizer amém. Aleluias. E os que estão em casa também podem dizer amém. Ouvir, pela fé. Amém. Eu quero pensar um pouco sobre esta mensagem. O tema dela é a tomada de decisões em casos difíceis. Quem já não teve uma situação em que teria que tomar uma decisão e essa decisão se torna difícil? É uma decisão difícil, é um caso complexo. Imagine Salomão. Quando nós olhamos o início do capítulo 3, nós vemos que Salomão, ele foi colocado como rei. Salomão é tido como rei, filho do rei Davi, e Salomão, então, pode pedir algo a Deus, né?
Deus fala, peça alguma coisa, o que você pedir, aí eu vou fazer. Eu temo que nesses dias de hoje, né, se nós agiríamos como Salomão, pedindo sabedoria, porque Salomão, é muito interessante quando nós olhamos o que ele fala, no verso 7, ele diz assim, do capítulo 3, verso 7, pouquinho antes, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, ele herda o reino de Davi, o reinado de Davi, filho de Davi e Batseba, meu pai de Davi meu pai, eu não passo, olha que Salomão está falando, ele fala assim, eu não passo de uma criança, não sei como conduzir, ele diz assim, humildemente, Salomão começa muito bem o seu reinado, o término dele aí é outra questão, fica para outro momento, mas ele diz, eu sou como uma criança, Salomão era novo, estima-se em torno de 30 anos, ele teria, não há uma precisão entre os teólogos e os historiadores, e ele fala, eu não sei conduzir, pense irmãos, jovem, assume um reinado de rei Davi, de quem ele pegava o lugar, o pai dele foi o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei da nação, do povo de Deus, e então Salomão assume esse reinado, e Salomão diz assim, eu preciso de sabedoria, verso 8 fala, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, teu povo, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar, dá pois ao teu servo, coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna, tenha o discernimento, entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele fala, Senhor, a tarefa é tão grande, eu preciso da tua ajuda. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E aí o verso 11, Deus fala assim, disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, viver muito, riquezas, nem morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernimento, o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. É maravilhoso Deus falando assim, Salomão, antes de você, nunca houve alguém tão sábio quanto você será, e depois de você, não haverá. Você será conhecido, Davi, seu pai, foi conhecido como o grande rei, mas você será conhecido como o homem mais sábio da face da terra. Claro, estamos falando de homens, não estamos falando de Jesus Cristo, de Deus, a sabedoria divina. Estamos falando no campo horizontal, no campo humano. Não haverá homem mais sábio do que você. Você não pediu riqueza, você não pediu para viver mais, eu quero viver mais que todo mundo. Você não pediu para que matasse os seus inimigos. Ele poderia ter dito assim, Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero que antes que eu comece qualquer batalha, os inimigos sejam derrotados. Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero riqueza para comprar todos os povos inimigos. Senhor, eu quero viver mais do que todas as pessoas. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Salomão, nesse simples pedido, ele teve sabedoria de não enxergar a si, mas enxergar o propósito de Deus na vida dele, que era governar. Salomão deveria governar o povo de Deus. E a resposta de Deus, ela é fantástica. E Salomão, então, estive olhando esse texto e pensando nas lições que rei Salomão traz. A sabedoria Deus depositou sobre ele e o que nós podemos aprender de uma forma muito prática, tá? Primeira coisa que eu verifico antes de entrar nas lições quando Salomão pede sabedoria, de imediato vem uma situação muito difícil para ele. 2 mulheres, 2 prostitutas, então não deveria se ter ideia de quem era o pai,
né? Não dá nem para verificar, chama o pai para a gente ver a semelhança, porque a Bíblia diz que elas eram prostitutas, então fica ali a palavra de uma, a palavra de outra. Salomão já foi colocado à prova numa situação extremamente difícil. Salomão já foi colocado, ele pediu sabedoria e agora ele já estaria sendo posto à prova para verificar se a sabedoria de Deus estava na vida dele, no coração dele. Essa é uma situação. Você tem pedido sabedoria, Deus vai te colocar em contextos, em momentos em que você será colocado a acreditar de que a sabedoria de Deus foi derramada graciosamente sobre a sua vida. Às vezes as pessoas falam, estou pedindo a Deus paz, estou pedindo a Deus paz. Pois é, a paz que excede todo entendimento, uma paz que vem do trono de Deus. Então Deus te colocará em situações difíceis para ver se você consegue praticar a paz que Ele deu. Uma coisa é Deus lhe dar algo, né? Outra coisa é você desfrutar. Olha, Deus nos deu a sua palavra. Isso é precioso demais. Mas a questão é, o quanto desfrutamos dessa palavra? Eu preciso abrir e eu preciso meditar na palavra para ter a compreensão daquilo que Deus quer para a minha vida. Salomão pediu sabedoria e se depara com uma situação bastante difícil logo de cara. E eu queria que você, de uma forma muito individual, muito pessoal, pensasse em um caso difícil com que você tem se deparado e você precisa resolver, você precisa tomar decisões. Foi só, baixo aquilo ali? Baixo. Não foi nada. A não ser para o músico, que é ciumento, né? Pense em algo que é uma decisão que você precisa tomar, que é difícil. Uma situação em que você se encontra, você fala, eu não sei qual decisão tem que tomar. E esses dias são dias em que nós temos enfrentado situações difíceis. Só que eu queria que você, de repente você vai falar, uma situação difícil, a questão do Covid-19. Sim, a questão da crise econômica. Sim, mas o que eu desafio, eu faço isso agora e eu desafio você a fazer, a pensar em algo que você está envolvido, em algo particular, em algo pessoal, o tema da mensagem é tomar decisões em casos difíceis. Não precisa pensar em algo, vou pensar em algo fácil para ver como é que Deus começa a resolver os fáceis e depois a gente dá os difíceis. Não, gente, isso é para nós, não é para Deus. Deus é o Deus do impossível. Então, algo que no teu coração, o que pode ser considerado algo difícil? Algo que no seu coração tem causado preocupação. E eu desafio aos jovens, aos adolescentes, às crianças que estão vendo, algo que tem trazido um desconforto ao coração. Isso é difícil. Eu quero que você coloque isso diante de Deus e que nós olhemos para o texto, como que Salomão, o homem que considerado mais sábio, desfrutou dessa sabedoria e atitudes que ele teve para conseguir resolver, porque nós vimos que no final ele resolveu a situação. Então você pensa em algo do seu dia a dia, do momento que você tem enfrentado hoje, e você precisa tomar decisões, porque principalmente em momentos de pressões, né, a tomada de decisão, ela exige bastante, porque você nunca sabe quais serão os efeitos colaterais dela. Por isso que nós precisamos de sabedoria. É interessante que nós vivemos numa época em que as pessoas faziam oposição entre a fé e a ciência. A fé se opõe à ciência, a ciência contrapõe-se à fé. Isso não existe. E o que acontece é que a ciência percebeu que não dá para provar essa oposição. Então nós entramos numa nova era.
Como a ciência não conseguiu provar que a fé inexiste, como a ciência não conseguiu provar que Jesus, Yeshua, como cantamos, Jesus Cristo, não é uma lenda, não é uma fábula, já teve quem tentou provar e nunca conseguiu. A fé é algo que contribui demais, e no caso a fé em Cristo é que determina a nossa vida. A ciência não conseguiu provar, então em que época nós nos encontramos hoje? Já percebeu que não funcionou, não conseguiu mostrar que a fé não existe. Nós entramos num período chamado da relativização da verdade, onde praticamente não há verdade. Percebe? E aí todos são donos da verdade. Não é isso que você vê nos dias de hoje. Não é isso que você vê, todo mundo entendido de todas as coisas, a chamada relativização da verdade. O que nós precisamos perceber é que existe uma verdade, e ela é uma pessoa, e tem um nome, e é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Não existe, todos os caminhos levam a Deus, a relativização da verdade. Existe uma verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero com você olhar para esse texto e verificar como a sabedoria de Deus, ela é manifesta na vida de Salomão. Duas mulheres chegaram. Primeira coisa que Salomão quis fazer, e eu chamo você se você quer tomar decisão sábia nos casos difíceis, a primeira atitude que Salomão teve, Salomão foi capaz de ouvir. Se você quer tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão, e é um caso difícil, seja capaz de ouvir. As decisões sábias, ele era rei, irmãos, é rei. Aí você vai falar, pastor, mas como que um rei vai ter que decidir sobre uma situação dessa? Isso era comum, O rei, ele era juiz, e casos chegavam a ele dos mais diversos possíveis, quando não havia entendimento, era o rei que dava a palavra final. Mas não é interessante que o rei fala, diz a senhora, agora fala a senhora. Falou a primeira mulher e falou a segunda mulher. Sabe, quando nós estamos diante de situações difíceis, nós vivemos uma época em que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Esteja disposto a ouvir. Vamos imaginar, há uma situação difícil no trabalho, ouça as partes. Salomão fez isso. Ele ouviu as partes, ele é rei, ele ouviu as partes. Ouviu um lado, ouviu o outro, e aí você percebe que o mundo de hoje não tem sabedoria de Deus, né? Porque ninguém quer ouvir ninguém. Ouviu uma história, ouviu outra história, se há uma dificuldade no casamento, o esposo fala, a esposa fala. Qual é o grande problema? O esposo fala e não quer ouvir a esposa fala e não quer ouvir o esposo. Ele esteve, Salomão, na sabedoria de Deus, e eu creio que Deus agia na vida de Salomão, e Deus disse a Salomão, ouça as duas. Ouça as duas. Sabe a dificuldade de ouvirmos, e a dificuldade de sermos confrontados, às vezes, com visões distintas. Quando nós ouvimos, nós conseguimos ter percepções, para podermos fazer uma análise. Não sou eu que entendo. Ouça, seja capaz. Nós sabemos que nesses dias de isolamento, de quarentena, conflitos estão surgindo dentro dos lares, conflitos estão surgindo nos trabalhos. O que nós precisamos? Ter humildade para ouvir. Sabe o que impede o ouvir o outro? A arrogância. A arrogância, não, eu estou certo, eu sou dono da verdade. A arrogância impede de ouvir o outro. Então eu quero dizer para você, se você pede, nós vamos orar nessa noite, no final, para que o Senhor derrame a sua sabedoria sobre nós, e algo que nós vamos perceber é que nós seremos levados a situações em que teremos que tomar decisões, e você e eu teremos que ser capazes de ouvirmos. Claro que inicialmente a Deus, mas ouvimos o outro lado. Ouvimos. Quer tomar uma decisão sábia diante de um conflito que tem vivenciado? Mas, pastor, eu estou certo. Eu sei, muitas vezes estamos certos.
Mas nós podemos ouvir a outra pessoa para entender como ela está enxergando a situação, e então nós podemos tomar uma decisão mais acertada. Tomar decisões sem desejar conversar sobre o assunto. Tem muita gente que quer tomar decisão e não quer conversar. Eu já tomei a decisão, não preciso mais conversar. Tomar decisões sem ter disposição de conversar é um sinal de que a sabedoria de Deus não está presente. Se eu não tenho disposição de conversar, olhe para Jesus. Pedro negou. O que Jesus fez? Fez um almocinho para ele e falou para ele: Pedrão, vem cá, vamos comer. Jesus ia ser crucificado. O que ele fez na noite que antecedeu a sua crucificação? Ele esteve com os discípulos conversando. Jesus teria que tomar uma decisão de ir à cruz e cumprir o propósito de Deus. E ele conversa com seus discípulos: queria dizer uma coisa, viu? Tem alguém que vai me trair. Olha o que Jesus começa a conversar. E ele dá abertura para que os outros falem. A disposição de nós ouvirmos outras pessoas. A disposição de buscarmos aconselhamento. Salomão está ouvindo. Pode falar a senhora. Pode falar primeiro a senhora, agora fala a senhora. A primeira trouxe muito mais detalhes, né? Eu não sei se o autor do texto ele não quis repetir a história, ou simplesmente a segunda mulher foi bem sucinta, né? Não, o vivo é meu, o morto é dela. Né? A primeira contou com muito maior detalhe. Então, esteja disposto. Se eu preciso tomar decisões, e são decisões vindas de uma sabedoria de Deus, eu tenho que estar disposto a ouvir. E isso, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma contracultura, porque o que a sociedade diz hoje é: faça aquilo que lhe satisfaz. Você é senhor de você. É isso que as pessoas dizem, mas não é isso que o Evangelho diz. Salomão ouviu. Salomão não precisava nem ter ouvido. Salomão poderia ter falado assim: pega essa criança, põe essas duas para fora, eu tenho mais o que fazer, e ele era rei, ele tinha, põe essas duas para fora, pega essa criança, ela será criada aqui no reinado mesmo. Põe essas duas mulheres para fora. Eu não vou nem ouvir essas mulheres. Elas eram prostitutas. O rei poderia ter: eu não quero nem ouvir isso. Ele ouve. E ele então toma a decisão. Segunda reflexão que eu faço com você é que Salomão fez um negócio muito maluco. Ele deu um passo para a tomada de decisão. Quando nós olhamos para o texto, ele diz assim, verso 24: disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Verso 25, diz o rei: divide em duas partes o menino vivo. Dá metade para um, metade para outra. Isso parece loucura. Como é que um rei que é tido como sábio toma uma decisão dessa? Vamos entender uma situação. Imagine que nessa época alguém tivesse falado assim: rei, eu vim diante do Senhor, para a gente entender essa atitude dele. Eu vim diante do Senhor porque esse terreno aqui era meu, mas ele está dizendo que é dele. Então, é meu, mas ele fala que é dele. Aí eu conto a minha história, ele conta a história dele. Era comum, quando não se descobria a quem pertencia, dividia-se, dava metade para cada um. Essa vaca é minha. Aí o outro fala: não, é minha. Quando não conseguiu entender, então mata a vaca e dá metade para cada um. Essa era uma tomada de decisão comum na época. Na falta de entendimento, dividia-se metade para cada um. Mas essa forma, essa técnica de resolver, não, vamos dizer que não é adequada para o contexto. Dividir uma criança, né, vai ser metade morto para um, metade do morto para outro. O que eu quero dizer é que às vezes os primeiros passos, Salomão deu um passo para tomar de decisão. Os primeiros passos que nós damos são necessários. E às vezes, quando ele vem da parte de Deus, nem sempre nós encontraremos lógica. Sabe por que muitas vezes não tomamos decisões? Porque Deus manda fazer,
Deus dá, o Espírito Santo fala ao meu coração, ao meu interior, e ao invés de eu ter as atitudes, eu fico pensando, mas peraí, se eu tomar essa atitude, vai acontecer tal coisa. Se acontecer tal coisa, vai acontecer tal situação. E eu começo a querer descobrir lá no final. Eu quero saber o que acontecerá lá no final. E aí eu recuo e não tomo a primeira atitude. Deus tem falado, faça isso. O mar não se abriu na primeira vez. A hora que Moisés chega, Deus fala assim, estende o cajado em direção ao mar. E se Moisés fala assim, mas peraí, Deus, eu vou estender, e aí o que vai acontecer? Fala para mim o que vai acontecer. E então eu estendo o cajado. Deus, não. É tão maluco quanto a decisão de Salomão. Imagine você no lugar de Moisés, falando, povão, 600 mil homens, cerca de 1 milhão de pessoas, tá? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, cerca de 1 milhão de pessoas. Povão, fica tranquilo, Deus já falou como será a saída, qual a decisão que eu devo tomar para que nós não sejamos massacrados pelo exército de Faraó que vinha atrás. E aí aquele silêncio, e o povo fala Moisés, o que Deus falou? Ele vai matar Faraó que está lá atrás com o seu exército? E Moisés fala assim, não, ele pediu para eu estender o cajado em direção ao mar. Mas o que vai acontecer? Não sei, mas ele mandou fazer isso daí. Sabe por que às vezes nós não chegamos à concretização da solução daquilo que nós estamos enfrentando? Porque não damos o primeiro passo. Embora ele possa parecer maluco. Pensa em Noé construindo a arca. Eu acho que se foi um camarada que sofreu bullying antes mesmo da palavra sequer existir, foi Noé. Noé deve ter sido zoado aos montes. Noé, você é doido, né? Não, Deus falou que vai chover, mas para que chova eu tenho que tomar um primeiro passo, que é pegar a madeira e construir essa arca. Depois eu tenho que dar o outro passo, que é pegar um casalzinho de animal de cada espécie, e colocar dentro da arca. E depois eu tenho que fechar a arca. E depois, aí Deus vai mandar chuva. E Deus fará a criação novamente. Mas ele deu o primeiro passo. Deus não falou o que seria cada um. Paulo e Silas pregam o evangelho. Vem e prende Paulo e Silas. Como seriam muitos cristãos nos dias de hoje? Chorariam. Oh Deus, eu achei que o Senhor estava comigo, mas o Senhor não está comigo. Eu fui preso, choraria. Paulo e Silas vão à prisão e eles cantam. Eles louvam, porque o que o Senhor pede para nós fazermos, adorarmos ao Senhor, seja na fartura, seja na escassez. O apóstolo Paulo fala isso, e eles cantam e eles louvam ao Senhor. Eu não sei se eles eram mais comedidos, né? Era um hino, ou se eles eram mais pentecostais, sapatinho de fogo, mas a Bíblia diz que eles cantaram. E quando eles cantam, a parede cai. A parede da prisão cai. Paulo e Silas não tentaram convencer de que não deveriam estar presos. Eles fizeram aquilo que Deus mandou fazer. Dê o primeiro passo, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E eles cantam, e a parede cai. Qual seria a lógica? Sai correndo. Todo mundo saiu. E eles não, eles ficam ali. Tanto é que o carcereiro se espanta. Mas vocês não vão fugir? Não. Nós decidimos ficar por aqui mesmo. Deus tinha um propósito, precisava ter a conversão daquele homem, daquele carcereiro. Ele toma uma decisão. Sabe, nós tentamos muitas vezes buscar lógica momentânea nas decisões de Deus e nem sempre haverá resposta. Não tomamos um passo porque Deus não falou o plano completo. Às vezes Ele não vai falar. Porque Ele quer avaliar a nossa fé. O quanto nós confiamos. Não, eu só vou dar os passos se eu conseguir enxergar até o último momento em que eu estarei.
Deus não vai fazer isso. Ele vai revelar por etapas. Dê passos. Faça, mesmo que pareça ilógico. Mesmo que pareça ilógico, faça. Dê os passos. Sabe, homens e mulheres de Deus tomaram decisões que chocaram. Dá para imaginar as pessoas que estavam perto? Salomão fala, pega uma espada. Alguém já deve ter falado, para que ele vai querer uma espada, hein? Talvez ele vai ameaçar as duas, né? Ó, vocês duas falam, eu vou matar as duas. Aí, Salomão choca mais quando ele diz assim, olha, nós vamos repartir a criança no meio. Sabe, a tomada de decisões, nem sempre ela trará harmonia em meio às pessoas. Às vezes ela chocará. Às vezes, tomar decisões não é fácil. Será que alguém lá dentro, talvez não tenha falado que Salomão era rei, né? Lá, mas por dentro o camarada tenha dito, ai, ai, ai. E esse homem disse que pediu sabedoria a Deus. Vai matar todo mundo. E agora me pediu que vai matar a criança, vai dar metade. Mas que burrice. Sabe, Deus não tem a lógica humana. Deus não segue a lógica humana. Deus não segue os padrões do homem. Deus segue o seu entendimento e a sua compreensão. Não importa o que Deus mandou fazer. Lembra do profeta? Ele vai fazer a sua oferta a Deus e ele joga água sobre a oferta. Não, joga mais um pouco. E joga mais água. Ele fala, agora pode, Deus, manda fogo. Vup, acendeu. Em toda aquela oferta que havia recebido água. Sabe, quando o profeta sente do coração de Deus, Deus fala para ele, agora eu vou mostrar quem eu sou. Manda eu jogar água. Ele fala, pode jogar água. Joga mais, até escorrer. E joga mais. Ele sabe que aquilo vem de Deus. Se eu sei que o que eu tenho que fazer tem sido dirigido por Deus, faça. Faça. Dê os passos. Dê os passos. Como eu falei no começo, a decisão que esta igreja tomou, logo na primeira semana em que nós iniciamos essa questão do isolamento, foi: nós não deixaremos de acudir às necessidades, seja em Cambé, fora de Cambé. E disse, conversamos no conselho dessa igreja, e falei, manda uma mensagem para os missionários dizendo, nós não sabemos como, mas vamos continuar abençoando. Isso é o que Deus colocou no meu coração. É meio ilógico, porque no início da situação, qual que era a ideia? Corte despesas, corte isso, corte gastos. E o que Deus colocou é, faça, vai. E Deus tem honrado até aqui. Sabe, não interessa ser meio ilógico, seja sensível a Deus e tome as atitudes. Tome as atitudes, tome as decisões. Salomão tomou a decisão. Eu não sei nem se Salomão tinha noção do que estava fazendo. Mas o Espírito Santo agia nele. Sabe, buscar lógica não é a melhor forma de dar os passos para que o Senhor decida. Nós queremos que Deus se encaixe, esse é um dos problemas nossos. Nós queremos que Deus se encaixe à nossa compreensão. Deus está acima da nossa razão. Não tente colocar Deus na caixinha da sua compreensão. Dê vazão para que Deus haja de uma forma sobrenatural. Salomão ouviu, esteja disposto a ouvir. Às vezes tem gente querendo resolver uma situação e não abre o seu coração com ninguém. Não busca conversar, não busca dialogar. Deus quer usar uma pessoa, mas eu não quero que Deus faça dessa forma. Então você não quer que Deus resolva. Salomão deu passos para que, aquela ali não era decisão, era apenas um passo que Deus estava dizendo a ele.
Sabe, em terceiro lugar, Salomão foi capaz de enxergar as motivações do coração das mulheres. Quando você é guiado pelo Espírito, Deus vai mostrar, revelar a motivação que há no coração das pessoas. Aquela primeira mulher, quando ouviu Salomão falar isso, disse assim: para, eu vou abrir mão dessa criança, entrega para ela. Eu tenho a convicção de que eu sou a mãe, mas entrega para ela, porque se fizer o que o senhor está falando, Salomão apontava a fazer, a criança morrerá. Eu prefiro não ter a criança, mas eu prefiro que ela viva. E a segunda mulher diz: eu acho justo, corta a mulher na metade, nem para mim e nem para ela. Sabe, o que eu devo pedir é que o Senhor me dê sensibilidade, para que eu possa verificar as motivações do meu coração e do coração das pessoas que estão envolvidas. Salomão viu a motivação dos corações. A motivação. Senhor, me ajuda que eu preciso equacionar as minhas finanças. Para quê? Para manter uma vida luxuosa? Ou para poder ter condições de ajudar as outras pessoas? Qual é a motivação? Qual é a motivação na minha tomada de decisões? Sabedoria de Deus nos leva a ver além do mundo natural que nos cerca. Sabedoria de Deus nos leva a ver além do que o que as mulheres falaram. Ali, no primeiro passo, eu pude ver, Salomão viu o que havia no coração das mulheres. Eu preciso enxergar as motivações do que é dito. Não é sábia as decisões que desconsideram as motivações no coração das pessoas. Não há sabedoria nisso, não há sabedoria nisso. E eu quero pensar com você no que o próprio Cristo fez. Ele orava e as pessoas eram curadas. Jesus orava e as pessoas passavam a enxergar. Jesus orava e os pães e peixes se multiplicavam. E aí Jesus, depois de operar um milagre, maravilha, o que ele fazia? Ele saía, se retirava e ia ter com o Pai, ia ter com Deus. Ele ia orar. Ele saía dos holofotes e ia para o canto para poder orar, para poder se afastar, para poder buscar a Deus. Porque a motivação dele era alegrar o coração de Deus. A motivação de Jesus Cristo era satisfazer e cumprir o propósito de Deus. As minhas decisões, as minhas tomadas de decisões, elas devem ser para a glória de Deus, e não para a minha glória. Jesus poderia ter dito: olha, eu curei, chama todo mundo aí, e que eu vou mostrar quem eu sou. Ele se afastava. Às vezes, Jesus curou e diz: vai, e nem fala. Porque não era a motivação dele, não era ser exaltado, não havia chegado a hora, não era ser exaltado por homens. Ele queria agradar a Deus. Se meu objetivo é agradar o coração do Pai, caminhe na tomada de decisões. Há decisões difíceis. Mas qual é a motivação do meu coração? Que eu seja exaltado ou que o Senhor seja glorificado? O que tem movido o meu coração para que eu tome decisões? E aí eu quero concluir, orar com você e ler alguns textos. Eu quero nessa noite orar para que o Espírito Santo de Deus ministre sabedoria sobre nós. Que é algo que no Brasil e no mundo é necessário. Quando nós olhamos esse texto, nós verificamos assim: Salomão foi capaz de ouvir. Seja capaz de ouvir, seja ensinável. Veja bem, se eu não sou capaz de ouvir o outro, isso é um sinal de que eu não sou capaz de ouvir a Deus. O pai que não é capaz de ouvir o filho que não é capaz de ouvir o pai. Se ele não é capaz de ouvir no plano horizontal, é um sinal de que não vai ouvir no plano vertical.
Se o esposo não é capaz de ouvir a esposa não é capaz de ouvir o esposo, isso é um forte sinal de que não ouvirá a voz de Deus. Seja capaz de ouvir, seja capaz de dar um passo, mesmo que pareça loucura. Veja as motivações do seu coração. E antes de ler alguns textos, que a Bíblia, poucos que eu selecionei, mas o verso 28 da passagem que nós lemos, de 1 Reis 3, verso 28, diz assim: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. E aí guarde no seu coração a conclusão: para fazer justiça. As decisões que eu tomo, esse é um sinal de que elas são inspiradas por Deus, se elas me levam à justiça de Deus. A sabedoria de Deus promove justiça. A sabedoria dos homens promove distanciamento. A sabedoria do homem, você para aquele lado e eu para esse lado. A sabedoria de Deus é justiça. Ele provoca, ele promove justiça. E eu quero ler uns textos para você. Quero chamar os irmãos do louvor, possam vir tranquilamente para cá. Nós vamos adorar e vamos orar. Mas eu quero ler alguns textos que fiquem ao seu coração. E sobre estes textos nós oraremos. Provérbios 2, 6. Você tem, eu sempre incentivo, tenha caneta, papel, né? Perto de você. Provérbios 2, 6 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e discernimento. Nós vamos orar. E eu clamo você a pedir sabedoria naquilo que você tem que tomar decisão. Há situações e particulares, especifica o que você precisa. Especifica o que você precisa. É Deus quem dá sabedoria. Sabe, o defeito das pessoas é buscarem alguém que pensa como ele, mas não necessariamente como Deus, para dar pitaco. Você já viu aquele camarada que ele bebe? Aí alguém fala, não bebe, vai fazer mal. Aí ele pega e vai lá no botequim, junto com os bebuns, e fala assim: você acha que eu devo continuar bebendo ou tenho que parar? O médico diz que faz mal. Aí o outro bêbado, parceiro dele, fala: faz nada, está fazendo bem, está vivo até hoje. Já viu pessoas que estão dispostas a se separarem, buscar aconselhamento com quem tem sabedoria de Deus? Geralmente buscam aconselhamento com quem vai dizer para se isolar. Sabedoria de Deus. Peça. Aquela pessoa que mente, aí eu menti. Aí ele procura um outro mentiroso para dar o conselho para ele. O outro mentiroso fala: essa sua mentira, ela fez bem. Sabia que existe mentira boa e mentira má? E a pessoa: então fala para mim sobre isso. E aí ele começa a te enganar. Não existe mentira boa e mentira má. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Eu nunca vi Satanás bom e Satanás ruim. Só existe Satanás. O Senhor é quem dá sabedoria. Efésios 5, 15, 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha o alerta do apóstolo Paulo: que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu temo, e eu sou bem sincero em dizer que eu lamento, porque nesse período de crise, nesse período de pandemia, muitos passarão por esse período como insensatos, sem buscarem descobrir o que Deus tem para ensinar, sem perceberem que é uma oportunidade para ser ensinado por Deus. Seja sábio. O salmista, Salmo 37, 30 diz: a boca do justo
profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Pastor, Deus pode me dar uma sabedoria tão grande ou superior à de Salomão? Superior eu creio que não, porque Deus falou que não. Mas que Ele pode nos tornar sábios, isso Ele também diz que pode, está aqui. Se algum de vocês, e esta é a minha oração, e eu chamo você a orar, tem falta de sabedoria, às vezes eu acho que eu não consigo agir em determinadas coisas, peça a Deus, peça a Deus. E enquanto preparava essa palavra, a minha oração foi esta: Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E a Bíblia diz que Deus fala, ok, Ele dá livremente de boa vontade. Deus não vai questionar, não sei se eu vou dar sabedoria para você, não sei se você merece. O que Ele quer é um povo sábio. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, e aí nós oramos, 3,18, não se engane, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. E essa palavra, esse texto do apóstolo Paulo, mexe muito conosco nesses dias, numa era que muitos se acham sábios. O apóstolo fala, não se engane. Você acha que é sábio? Você acha que é o sabidão, que todo mundo deveria saber o que você sabe para que o mundo fosse melhor? Eu acho bom você se arrepender e você se tornar doido, fazer o que Deus manda fazer, para que então você se torne sábio. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos clamar a Deus para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor derrame sobre nós livremente de boa vontade e sabedoria, para que nós possamos tomar as decisões. Quero chamar você a orar. Nós vamos adorar e o Espírito Santo falará conosco. Senhor, nessa hora nós cremos na Tua palavra. Há decisões a serem tomadas, há decisões que precisam ser tomadas individualmente, que ao outro pode parecer insignificante, mas há pessoas que têm tido dificuldade e estão sofrendo com situações que não sabem o que fazer. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Tua palavra, e a Tua palavra diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Nós oramos esta verdade sobre as nossas vidas. Pai, nós cremos na Tua palavra, a Tua palavra é verdade, e o Senhor disse: nós queremos, se nós quisermos sabedoria, nós podemos pedir e o Senhor dá. E nessa hora eu chamo você no seu coração a erguer a sua voz e declarar: Senhor, eu peço sabedoria, eu peço sabedoria sobre a minha situação financeira, eu peço sabedoria sobre o meu casamento, eu peço sabedoria sobre meu filho. Os jovens pedem sabedoria sobre a sua escola, as crianças sobre o entendimento da situação. Peça sabedoria àquela necessidade que você tem, porque a palavra de Deus diz que o coração dele é aberto para nos dar livremente de boa vontade. Espírito Santo de Deus, que os nossos lábios possam proferir justiça, porque a Tua palavra diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Se o que temos falado promove injustiça, é porque estamos fora da Tua vontade. Espírito Santo de Deus, sopra sobre as nossas vidas.
Papai, eu creio que não há limitações para o Senhor. Não significa que se estamos de maneira presencial ou online, o Senhor não se limita a essas questões humanas. Sopra sobre os lares, sopra sobre nós que estamos reunidos nessa hora aqui, Senhor. Sopra sobre as pessoas que ouvirão essa mensagem e precisam tomar decisões. Que sejamos sensíveis ao Teu Espírito. A Ti nós elevamos o louvor, Senhor, a adoração nessa hora. Vamos colocar de pé os queridos que estão aqui e adore ao Senhor e deixe que o Espírito flua sobre nós. Yeshua, Jesus. Esse nome, o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Nós clamamos nesta noite, Senhor, neste momento que o Senhor sopre sobre nós sabedoria, palavra de conhecimento. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, para que nós possamos Te buscar e Te conhecer, e sabermos quem nós somos aos Teus olhos, Papai. Espírito Santo de Deus, dá-nos capacidade de compreendermos a Tua palavra. A sabedoria está em Ti. Acalma os corações. Vivemos tempos em que não há respostas para inúmeras coisas. Não há respostas para situações que são consideradas impossíveis aos homens. Senhor, que nós sejamos sensíveis em Te ouvir. Que mesmo sem sabermos o que fazer, tenhamos fé para dar passos em cumprir o Teu querer. Que o Teu Espírito encontre em nós motivações segundo os Teus valores, os Teus princípios. Pai, derrama sobre homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, palavra de conhecimento, discernimento, sabedoria, Senhor. Unge os ouvidos, os lábios, os olhos, para que possamos ouvir a Tua voz nos dirigir, para que possamos falar segundo a Tua vontade, para que possamos enxergar como o Senhor enxerga.
Espírito Santo de Deus, toca e rompe com as fortalezas da mente. Senhor, quebra toda cadeia, todo o bloqueio de entendimento. Efatá, abra os seus ouvidos, arranca as escamas dos olhos. A tua palavra diz, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abra os seus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor, as respostas estão na tua palavra, estão na tua vontade. Abre o entendimento do teu povo, Senhor, para que possamos nos conectar com o teu trono, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, clamamos por sabedoria nesta noite, Senhor, e nós cremos que o Senhor dá verdadeiramente, abundantemente, livremente e de boa vontade, para que tenhamos sabedoria em tudo que fizermos, papai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Continue clamando nesses dias. Senhor, eu clamo por sabedoria. Tem esses textos no teu coração, sabendo que Deus fará. Quarta-feira nós estaremos juntos às 20 horas, mais uma vez com uma palavra de fé e esperança. O Espírito Santo, quando eu estava em meio ao louvor, eu estava no cantinho ali e senti a forte presença de Deus. Eu te chamo a crer que Deus fará grandemente em sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus derrame graça de uma forma maravilhosa sobre a tua vida. Que Deus continue a abençoá-lo ricamente e fazendo lares sábios nesses dias. Deus abençoe, que a alegria do Senhor esteja sobre você, que a paz do Senhor esteja sobre você. Shalom, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até quarta, com a graça de Deus. Amém.